Ele não vestia armaduras, nem falava como um rei, mas foi escolhido por Deus. Com uma voz que ainda ecoa pelos séculos, ele disse: Jeová está contigo, homem valente e corajoso. E assim começou o fim daqueles que pensaram poder oprimir o povo de Deus para sempre. Save, cujo nome em hebraico significa lobo, não sabia que seu destino não seria decidido por outro príncipe, mas por um juiz não coroado, armado não com um exército, mas com a obediência. E é nesse momento de tensão entre a opressão e a liberdade que esta história bíblica toma um rumo que, com o tempo, foi esquecido, pois o que aconteceu se não foi apenas uma derrota militar, mas um julgamento silencioso, uma sentença divina executada com jarros quebrados e tochas escondidas. Séculos depois, sua história permanece quase esquecida entre nomes mais conhecidos, mas sua queda carrega um aviso que ainda ressoa, não só para Israel, mas para todos que exaltam seus próprios nomes acima do nome que está acima de todos os nomes. E por isso, convido você a ficar até o final deste vídeo, pois o segredo se não está em como ele caiu, mas por que ele foi ferido pela mão de Deus. Ao ouvir esta história, você pode descobrir que também há um lagar em seu caminho, que há palavras que Deus ainda pronuncia sob o carvalho e que o julgamento não vem sempre com trovões, mas com uma obediência silenciosa. Se você sente que esta história tem algo a lhe ensinar, comente com reverência: Senhor, quero ouvir tua voz sob o carvalho. E saberemos que ainda existem aqueles que não andam com os príncipes do mundo, mas esperam pelo Deus que fala nos lugares mais humildes. Inscreva-se para continuar recebendo estas verdades que o tempo não pode enterrar e compartilhe este vídeo com quem precisa se lembrar de que o julgamento de Deus não dorme, ele apenas aguarda sua hora. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Jeová. E ele os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. As mãos de Midian prevaleceram contra Israel, e os filhos de Jacó foram forçados a fugir para as montanhas, escondendo-se em cavernas e locais fortificados. Pois os midianitas subiram como enxames de gafanhotos, saqueando tudo o que encontravam, e não deixaram sustento para Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Além disso, os amalequitas e os filhos do Oriente também se uniram a eles, acampando contra Israel e destruindo os frutos da terra até chegar a Gaza. Não deixaram nenhum ser vivo, nem qualquer esperança visível, pois vieram como gafanhotos em multidão. Seus camelos eram inumeráveis, e assim Israel ficou extremamente empobrecido. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando clamaram a Jeová por causa dos midianitas, ele enviou um profeta aos filhos de Israel, dizendo: Assim diz Jeová, o Deus de Israel: Eu os tirei do Egito e os libertei da casa da escravidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e dos que os oprimiam, e eu os expulsei de diante de vocês e dei a terra deles. Eu lhes disse: Eu sou o Senhor, seu Deus. Mas vocês temeram os deuses dos amorreus, cujas terras habitam, e não obedeceram à minha voz. E no meio daquela devastação, nos gritos das pessoas escondidas nas cavernas, surgiu o eco de uma esperança esquecida, um murmúrio de arrependimento que subia como incenso ao céu. E no meio das sombras, enquanto as crianças tremiam sob os cobertores e as mulheres moíam os grãos em silêncio para não serem ouvidas, ouvia-se ao longe o rugido dos camelos midianitas atravessando os vales de Jezel. Entre eles marchavam os príncipes, homens de poder e autoridade, como Sé e Bioreb, conhecidos por toda a região como flagelos do deserto. Sua fama o precedia, pois onde quer que ele passasse pela terra árida, o medo o seguia. Vestido com mantos de linho tingidos de roxo e vermelho, montado em um camelo adornado com escudos conquistados em batalhas, ele ergueu sua lança como um símbolo de domínio.
acreditando ser intocável, poderoso e destinado a subjugar as tribos de Israel como um despojo ancestral. O terror que ele causava não vinha apenas da sua força militar, mas pela falta de compaixão para com as crianças e os idosos, vangloriando-se de que o Deus de Israel havia sido derrotado pela imensidão de seus camelos. Porém, o Senhor observava do alto, seu ouvido não estava fechado, nem seu braço encurtado, e mesmo enterrada sob as cinzas do pecado, a lembrança da aliança ainda pulsava em Israel. Em meio a essa geração de ruína, em uma aldeia esquecida de Manassés, vivia um homem chamado Goas, cujo filho, Gideão, debulhava o trigo em um lagar escondido, temendo que os midianitas o levassem. Ele era um jovem de humildade, sem espada nem exército, mas com o temor de Deus em seu coração. E foi num dia, enquanto o sol se punha sobre o vale e os ecos da pilhagem ressoavam como trovões, que o anjo do Senhor apareceu e se sentou sob o carvalho de Ofra, pertencente a Joás, o vice-rei. O anjo observou Gideão enquanto ele debulhava o trigo e disse: "O Senhor está contigo, homem valente." Gideão, confuso, respondeu: "Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que estamos sofrendo? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não foi ele quem nos tirou do Egito?" O anjo então respondeu: "Vá com a sua força e salve Israel dos midianitas. Eu não te envio?" Gideão, inseguro, disse: "Como posso salvar Israel? Minha família é pobre em Manassés e sou o mais jovem em minha casa." O Senhor afirmou: "Certamente estarei contigo, e você derrotará os midianitas como um só homem." E assim foi o chamado de Gideão, não em praça pública, nem em meio a colunas de mármore, mas em um lagar escondido, entre espigas tremendo ao vento e o pó do desespero. Embora Gideão fosse desconhecido, Deus o escolheu para humilhar o orgulho dos poderosos. Ele cavalgaria pelas planícies sem saber que o próprio Deus de Israel havia falado, e uma batalha espiritual se iniciaria, não apenas entre exércitos, mas no julgamento de Jeová contra aqueles que oprimem seu povo. Mesmo com as vastas hordas de midianitas cobrindo a terra, Jeová levantaria alguém para ser seu instrumento. Gideão, escolhido na fraqueza, se tornaria o herói da história. Enquanto o povo ainda vivia nas cavernas, o céu já decretava o fim do reinado de Seipe, cuja arrogância subia como fumaça diante de Deus. Seus camelos, que pareciam dominar, logo cessariam seu rugido, pois a visão divina já contava cada passo, cada respiração e cada gota de sangue derramada, reservando-os para o cálice da ira de Deus. Embora Seipe não soubesse disso, seu nome seria lembrado não pelo poder, mas pela derrota, não por um exército, mas pela mão de Deus. E assim continuaram os dias. O pó levantado pelos camelos midianitas não sabia que logo assistiria à queda de seus opressores, porque Jeová não se esquece do seu povo. Quando ele se levanta para julgar, nenhum príncipe ou nação pode resistir à sua palavra. E enquanto os midianitas ainda celebravam seu domínio, o Espírito do Senhor já começava a mover-se entre as tribos de Israel. Os homens, ao acordarem, pegavam suas trombetas, jarros e tochas, e o céu sussurrava sua sentença de forma gentil, mas irrevogável. O anjo de Jeová, velado em glória, apareceu sob o carvalho de Ofra, e suas palavras não eram promessas vazias, mas decretos eternos. Enquanto Gideão debulhava secretamente, temendo os midianitas e ignorando o plano celestial que se desenrolava sobre ele, a palavra viva ressoava: "O Senhor está contigo, valente homem." Aquele jovem, acostumado a desprezar os rostos altivos dos opressores, respondeu com sinceridade, seu coração quebrado, dizendo: "Ah, meu Senhor, se Jeová está conosco, por que tudo isso aconteceu? Onde estão todas as suas maravilhas?" E a pergunta de Gideão não foi rejeitada pelos céus, pois Jeová não despreza.
um coração contrito. Em sua resposta, ele revelou o começo de uma guerra não apenas contra Midian, mas contra a incredulidade que enfraquecia o povo. Vá com esta sua força, e você salvará Israel das mãos dos midianitas. Eu não te envio? E assim, entre a voz do anjo e a dúvida do jovem, se tecia uma história que não era apenas sobre libertação externa, mas também sobre redenção interna. Pois Jeová havia escolhido um homem da tribo mais fraca e da casa menos reconhecida para mostrar que a salvação não depende de espada ou números, mas do Espírito do Altíssimo. Gideão pediu um sinal e o anjo do Senhor esperou. Gideão preparou pães sem fermento e um cabrito, colocando-os sobre a rocha. O anjo tocou a rocha com a ponta do seu cajado e fogo subiu dela, consumindo a oferta. Nesse momento, Gideão percebeu que havia visto o anjo de Jeová face a face e, temeroso, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe respondeu: A paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. E ali, Gideão construiu um altar ao Senhor e o chamou de Jeová Shalom, o Senhor é paz. Naquela noite, enquanto o acampamento midianita descansava nas colinas e Cheve dormia em sua tenda, adornada com despojos e riquezas de outros, Jeová falou novamente a Gideão e disse: Tome um touro do rebanho de seu pai, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal que seu pai tem. Corte também a imagem de Azerá ao lado dele. Construa um altar ao Senhor, seu Deus, no topo desta rocha, em um lugar conveniente, e ofereça o novilho em holocausto, usando a madeira da imagem que você cortará. E Gideão obedeceu. Embora temesse o povo, ele fez isso à noite, com 10 homens, e derrubou o altar de Baal, cortou a imagem de Azerá e construiu um altar ao Deus de Israel. Quando os homens da cidade viram o altar destruído no dia seguinte, perguntaram quem havia feito isso. Descobriram que era Gideão e se levantaram para matá-lo. Mas Joás, seu pai, respondeu com sabedoria: Se Baal é realmente um Deus, que ele contenda por si mesmo. Quem quiser lutar por Baal, que morra esta manhã. Se ele é realmente Deus, que lute contra aquele que derrubou seu altar. E foi assim que Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, o que luta contra Baal. E esse novo nome não era um título de honra entre os homens, mas uma marca espiritual de alguém separado por Deus. Este ato não passou despercebido pelos inimigos, pois os midianitas, amalequitas e filhos do Oriente se reuniram e acamparam no vale de Jedré, como um enxame que cobre a terra. Seide, um príncipe midianita, com sua crueldade e arrogância, marchou entre eles, acreditando ser invulnerável, pois nunca havia visto Israel levantar a cabeça ou ouvir o nome do Senhor com temor. Quando viu os exércitos reunidos como ondas rugindo, Gideão não recuou, porque o Espírito do Senhor se apoderou dele. Ele tocou a trombeta e os avisseritas se reuniram atrás dele. Enviou mensageiros por toda Manassés, Aser, Zebulon e Naftali, e todos eles subiram ao seu encontro. Embora o exército estivesse se formando, Gideão, ainda humano, buscou a confirmação do Deus que o havia chamado. Ele fez o teste com o tufo de lã. Se tu salvarás Israel pela minha mão, como disseste, eis que colocarei um tufo de lã na eira. Se o orvalho cair apenas sobre a lã e toda a terra estiver seca, então saberei que tu salvarás Israel pela minha mão. E assim aconteceu. No dia seguinte, ele pediu o contrário, que o sino estivesse seco e o orvalho cobria toda a terra. E assim foi. Seu coração foi afirmado não no sinal em si, mas no Deus que responde. Enquanto isso, no acampamento midianita, os príncipes faziam cálculos de conquista, revisavam mapas, abençoavam ídolos mudos e planejavam novas rotas de pilhagem, sem saber que o julgamento de Jeová já estava sendo preparado como uma fornalha para a batalha. O silêncio entre as tribos de Israel começou a se quebrar, como o gelo que cede ao primeiro raio de sol. O clamor de um único homem justo tocou o céu, e Jeová havia respondido.
Enquanto os camelos ruminavam em silêncio à beira do vale e as tendas se espalhavam como enxames, uma força invisível começou a envolver a alma de Gideão. Ele já não era mais o jovem que se escondia no lagar, mas o servo escolhido por Deus, o mesmo que havia visto o anjo do Senhor e derrubado os altares estranhos. No plano invisível, o nome de Baal começou a vacilar, pois quando Deus chama para o julgamento, a sentença é final. E embora a noite dos copos quebrados e as tochas acesas ainda estivessem por vir e a espada de Efraim ainda não tivesse sido desembainhada, o céu já havia decretado o fim, e a história que começou nas cavernas do medo caminhava fortemente para o confronto, pois o relógio do Eterno havia marcado a hora da justiça. Foi então, depois de ver o fogo sair da rocha e ouvir a voz do Altíssimo, que Gideão compreendeu, ao sentir o Espírito do Senhor descer sobre ele como um manto invisível, que sua vida não lhe pertencia mais. O medo que o acorrentava deveria ser quebrado, assim como os ídolos do povo. Naquela noite, enquanto os ecos dos camelos midianitas ainda ressoavam à distância, Jeová falou novamente e ordenou que Gideão realizasse um ato de pureza. Não contra o inimigo externo, mas contra a abominação interna. Tome um novilho do rebanho de seu pai, o segundo novilho de 7 anos, e derrube o altar de Baal que teu pai tem. Corte também a imagem de Azerá ao lado dele. Construa um altar ao Senhor, seu Deus, no topo dessa rocha em um lugar conveniente. Ofereça o novilho em holocausto, com a madeira da imagem que você cortará. Apesar de temer os homens, Gideão obedeceu com reverência. Pegou 10 de seus servos e fez isso à noite para não ser visto. Sob a lua que brilhava sobre os campos secos e no silêncio das tribos adormecidas, o estalar da madeira quebrada ecoou, e o altar de Baal foi destruído, sendo substituído pelo altar ao Deus de Israel. O sacrifício foi queimado conforme o mandamento do Senhor. Esse ato secreto não foi visto pelas multidões, mas o céu viu e aprovou, pois antes de enfrentar os exércitos, era necessário purificar o coração do povo. Na manhã seguinte, quando os homens da cidade descobriram o que havia acontecido, sua ira se acendeu, e perguntaram quem havia destruído o altar de Baal. Quando descobriram que Gideão era o responsável, eles se reuniram e disseram a Joás: entregue seu filho, pois ele destruiu o altar de Baal e cortou a imagem de Azerá. Mas Joás, com sabedoria e zelo pela verdade, respondeu: se Baal é um Deus, que ele contenda por si mesmo. Quem quiser lutar por Baal, que morra esta manhã. Se ele é realmente Deus, que lute contra aquele que derrubou seu altar. E foi assim que Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, o que luta contra Baal. E esse nome não era uma honra entre os homens, mas uma marca espiritual de alguém separado por Deus. Esse ato não passou despercebido pelos inimigos. Quando os midianitas, amalequitas e filhos do Oriente se reuniram no vale de Jedré, como um enxame cobrindo a terra, o príncipe midianita Seide, com sua crueldade e arrogância, marchou entre as fileiras inimigas, acreditando ser invulnerável, pois nunca havia visto Israel levantar a cabeça ou ouvir o nome do Senhor com temor. Quando viu os exércitos reunidos como ondas rugindo, Gideão não recuou, pois o Espírito do Senhor o havia tomado. Ele tocou a trombeta, e os avisseritas se reuniram atrás dele. Enviou mensageiros por toda Manassés, Aser, Zebulon e Naftali, e todos eles subiram para lutar. Embora o exército estivesse se formando, Gideão, ainda humano, buscou a confirmação do Deus que o havia chamado. Ele fez o teste com o tufo de lã. Se tu salvarás Israel pela minha mão, como disseste, eis que colocarei um tufo de lã na eira. Se o orvalho cair apenas sobre a lã e toda a terra estiver seca, então saberei que tu salvarás Israel pela minha mão. E assim foi. No dia seguinte, Gideão pediu o sinal inverso e ele também foi cumprido. Com isso, seu coração foi fortalecido, não pelos sinais externos, mas pela confiança de que o Senhor estava com ele.
Quando viu o acampamento inimigo, vasto como o mar, e observou Zeib e Orebê organizando as formações, ele não tremeu, pois sabia que a batalha não era sua. Foi nesse contexto, em meio à crescente tensão onde o espiritual e o físico estavam entrelaçados, que Jeová falou novamente. Desta vez, não para testar Gideão, mas para testar Israel. Ele disse: "O povo que está com vocês é muito grande para que eu entregue os midianitas em suas mãos, para que Israel não se vanglorie, dizendo: minha própria mão me salvou. Ordene a Gideão que diga ao povo: quem teme e estremece, levante-se e volte para o monte Gileade." E 22. 000 retornaram, restando apenas 10.000. Mas o Senhor disse: ainda há muitos, leve-os até a água, e lá eu os provarei. Eles desceram até a água, e o Senhor disse a Gideão: todo aquele que lamber a água com a língua como um cão, você separará. Da mesma forma, todo aquele que se inclinar de joelhos para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. E o Senhor disse: com esses 300 homens que lamberam a água, eu os salvarei e entregarei os midianitas em suas mãos. Quanto aos outros, que cada um vá para o seu lugar. Assim, o exército de Israel tornou-se um remanescente insignificante aos olhos do mundo, mas invencível na vontade de Deus. E naquela noite, enquanto o acampamento midianita descansava em segurança, com os príncipes Seive e Bioreb repousando em tendas luxuosas, o temor do Senhor desceu como névoa sobre o acampamento. O Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois eu o entreguei em suas mãos. Se você tem medo de descer, vá com seu servo, e ouvirá o que eles dizem, e suas mãos serão fortalecidas. Gideão desceu e ouviu um homem contando seu sonho a outro, dizendo: eis que sonhei um sonho. Vi um pão de cevada rolando até o acampamento de Midian. Chegou até uma tenda e a atingiu com tanta força que ela caiu e virou de cabeça para baixo. O companheiro respondeu: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, um homem de Israel. Deus entregou em suas mãos Midian com todo o acampamento. Quando Gideão ouviu sobre o sonho e sua interpretação, ele adorou, retornou ao acampamento de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas em nossas mãos. Ele separou o exército em 3 companhias, entregando a todos trombetas, jarros vazios e tochas dentro deles. Olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar à beira do acampamento, vocês farão como eu faço. Naquela noite, no meio da escuridão, à meia-noite, o momento se aproximava. A justiça de Deus desceria com trombetas e vasos quebrados, e o coração de Seide, o príncipe midianita, ainda não sabia disso. Seu fim já estava escrito, pois quando o homem levanta altares de confusão e derrama sangue inocente, Deus o visita com julgamento no tempo determinado. Embora ele dormisse cercado de ouro, seu nome já tremia nos lábios dos servos do Altíssimo, e o céu aguardava com solenidade o sinal que quebraria o acampamento em terror. A noite em que os altares foram derrubados, também seria a noite em que os opressores seriam quebrados como vasos de barro diante da glória de Deus. Foi na escuridão daquela noite, antes da batalha, quando as tendas dos midianitas estavam espalhadas pela planície, como se o deserto tivesse gerado um exército de areia e sombra. O coração de Gideão, embora fortalecido pelas palavras do anjo e confirmado pelos sinais do sino, ainda buscava ouvir a voz do céu, como alguém que precisa beber mais uma vez antes de caminhar em direção ao impossível. Foi então que Jeová, condescendente com a fragilidade do instrumento que ele mesmo havia escolhido, falou-lhe novamente no silêncio da noite, dizendo: levante-se e desça ao acampamento, pois eu o entreguei em suas mãos. Mas se você tem medo de descer, vá com seu servo até o acampamento, e você ouvirá o que eles dizem, e suas mãos serão fortalecidas.
Gideão obedeceu e desceu até a borda do acampamento inimigo. E lá, entre as sombras das tendas, ele ouviu um soldado contando seu sonho a outro, dizendo: Eis que tive um sonho, vi um pão de cevada rolando até o acampamento dos midianitas e chegando até uma tenda, batendo nela de tal maneira que ela caiu e virou de cabeça para baixo. O companheiro respondeu: Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, um homem de Israel. Deus entregou Midian e todo o acampamento em suas mãos. Deus entregou Midian e todo o acampamento em suas mãos. Ao ouvir isso, Gideão não gritou nem correu, mas se curvou em adoração silenciosa, pois entendeu que Jeová havia instilado aquele sonho e sua interpretação entre os inimigos para fortalecer o coração de seu servo. Retornando ao acampamento de Israel, ele disse: Levantem-se, pois o Senhor entregou o acampamento de Midian em nossas mãos. Então, ele dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu a cada um trombetas, jarros vazios com tochas dentro, e ordenou que fizessem o mesmo que ele. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, fareis como eu fizer. Quando eu tocar a trombeta, então tocareis as trombetas ao redor do acampamento e direis: Pelo Senhor e por Gideão. No tempo determinado, quando o acampamento de Midian estava despreparado e confiava em seus números e na repetida humilhação de Israel, os 300 homens cercaram o acampamento. À meia-noite, quando a guarda mal havia sido trocada, Gideão e os que estavam com ele, com as trombetas e os jarros em mãos, se posicionaram. As tochas brilhavam intensamente. De repente, na escuridão, o som das trombetas preencheu o ar como um trovão sobrenatural. Os midianitas acordaram confusos. O Senhor fez com que a espada de cada um se voltasse contra o seu próprio companheiro em todo o acampamento. Eles fugiram para Betesda, na direção de Selerate, até a fronteira de Abel-Meola. Os homens de Israel, que antes haviam se retirado de Naftali, Azer e todo Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros para todas as montanhas de Efraim, dizendo: Desçam ao encontro dos midianitas e tomem os vaus do Jordão antes que eles os atravessem. E assim fizeram os homens de Efraim. Tomaram os vaus e capturaram os 2 príncipes de Midian, Oreb e Zebe, massacrando Oreb na rocha de Oreb e Zebe no lagar de Zebe. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zebe a Gideão, no lagar de Zebe, através do Jordão. Foi assim que o julgamento começou a cair sobre os príncipes midianitas, não pela força de Israel, mas pelo decreto do céu, que havia determinado pôr fim ao domínio daqueles que se levantaram contra o povo escolhido. Ibe, que havia marchado arrogantemente para as terras dos filhos de Jacó, foi abatido não por um rei ou um exército poderoso, mas por mãos humildes levantadas pela vontade do Todo-Poderoso, e seu sangue foi derramado junto ao lagar, o lugar do julgamento, como símbolo da ira de Deus. E assim se cumpriu o que fora revelado nos sonhos, que o pão de cevada, uma imagem humilde e desprezada, rolaria com força suficiente para derrubar a tenda do opressor. Pois o Senhor escolhe os fracos para envergonhar os fortes, e os tolos para envergonhar os sábios do mundo, desfazendo a sabedoria dos poderosos. E enquanto os homens ainda perseguiam os midianitas fugitivos e os vales estavam cheios dos gritos daqueles que fugiam sem direção, Gideão não parou, porque ainda havia os reis Sebá e Zalmuna. E embora os príncipes tivessem sido julgados, o julgamento de Deus estava completo e não cessaria, até que todo vestígio de sua opressão fosse destruído. Nas alturas das colinas, onde os filhos de Israel antes se escondiam, agora eram ouvidos os passos dos libertadores. Nas cavernas vazias ecoava a esperança, pois Jeová havia descido e falado, e sua voz não voltaria vazia, mas cumpriria o propósito para o qual foi enviada.
E o coração de Gideão, ainda tremendo com a magnitude do que estava acontecendo, se agarrou à voz que o havia chamado do lagar, a mesma que lhe disse: Eu serei com você, e você derrotará os midianitas como um só homem. E embora os homens de Israel começassem a se reunir ao seu redor, como alguém que procura um rei, ele sabia que a glória não era sua, nem o poder era dele. Não foi pela sua espada, nem pela sua estratégia que os inimigos caíram, mas pelo Espírito de Jeová que foi ao encontro de seu povo. Assim, na voz do céu e no sinal do sino, nos jarros quebrados e nos príncipes derrotados, revelou-se a fidelidade de um Deus que não esquece a sua aliança, nem permite que a sua herança seja humilhada para sempre. O nome de Zeb, que antes fazia tremer os lábios dos filhos de Israel, se tornaria uma lembrança do julgamento, porque o Todo-Poderoso se levantou em defesa do seu povo, e as noites de lamentações estavam sendo substituídas por cânticos de vitória. Contudo, a consumação final ainda estava por vir, pois os reis estavam vivos, e a justiça de Deus não cessaria até que a última palavra fosse dita. E foi quando a noite chegou ao seu ponto mais sombrio, com a guarda midianita mal trocada e os homens dormindo confiantes sob o peso de suas vitórias passadas, que as tochas dos 300 homens brilharam como chamas sagradas no meio da escuridão, e o estrondo dos jarros quebrando em uníssono ressoou como um trovão no vale de Grel. As trombetas soaram de 3 direções diferentes, com um só clamor, por Jeová e por Gideão. E naquele instante, quando o medo se espalhou nas colinas e as sentinelas acordaram assustadas, o acampamento de Midian foi abalado pela confusão, não por causa dos homens, mas pelo Senhor. Pois o Senhor colocou a espada de cada homem contra seu próprio companheiro, e os gritos se misturaram ao estrondo das tendas caindo, enquanto os camelos se dispersaram aterrorizados, e os homens correram sem rumo, colidindo uns com os outros. Em meio à confusão, o rosto de Seide, o príncipe midianita, empalideceu sob a dança das tochas, e pela primeira vez em anos, ele conheceu o tremor da alma, que não vem pelo medo da morte, mas pelo peso do julgamento divino, que desce sem aviso. Ele tentou levantar a voz para dar ordens, mas nem os capitães, nem os homens de sua escolta podiam ouvi-lo, pois o rugido das trombetas subia como um vento que nunca cessava, e o brilho do fogo parecia multiplicar os inimigos. Os midianitas fugiram para Bet-sita, na direção de Zererate, e para Abel-meola. E Gideão, sem levantar a espada, contemplou o cumprimento da palavra que lhe foi dita: Eu estarei com você, e você derrotará os midianitas como um só homem. E enquanto os inimigos fugiam, os homens de Israel começaram a despertar de seu sono espiritual. As tribos que antes duvidavam, agora se juntavam ao clamor de vitória. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Desçam ao encontro dos midianitas e tomem os vales do Jordão antes que eles os atravessem. Os homens desceram de Efraim, tomaram os vales e, em seu zelo por Jeová, capturaram os 2 príncipes de Midian, Oreb e Sebe. Massacraram o primeiro na rocha de Oreb e o segundo no lagar de Sebe. E aquele lugar, que antes era símbolo de opressão, foi transformado em altar de justiça, e o sangue de príncipes perversos foi misturado com o vinho derramado, como figura do julgamento de Deus, que não deixa os arrogantes impunes. O corpo de Sebe caiu ao lado do lagar, o mesmo lugar onde os hebreus se escondiam com medo do trigo, agora convertido em símbolo de libertação. Os homens de Efraim trouxeram as cabeças dos príncipes a Gideão, além do Jordão. E, embora a batalha parecesse ter chegado ao seu clímax, o livro do julgamento ainda não havia sido fechado, pois os reis de Seba e Zalmuna, acompanhados pelos remanescentes do exército midianita, atravessaram o Jordão e se refugiaram além dele.
O coração de Gideão, inflamado pela fidelidade de Deus e pelo sangue inocente derramado por gerações, não parou. Embora ele e os 300 homens estivessem cansados, continuaram a perseguição. Quando chegaram a Sucote, pediram pão para os que seguiam na perseguição da obra do Senhor, dizendo: Dá, nós te pedimos, pão ao povo que me segue, porque estão cansados, e eu estou perseguindo Seba e Zalmuna, reis de Midian. Mas os líderes de Sucote responderam duramente: Eles já estão em seu poder, Seba e Zalmuna, para que demos pão ao seu povo? E Gideão respondeu: Quando o Senhor tiver entregado Seba e Zalmuna nas minhas mãos, eu vos despedaçarei com espinhos do deserto e com cardos. Subindo dali, Gideão foi a Peniel e falou-lhes da mesma maneira. Os homens de Peniel responderam como os de Sucote, e Gideão disse-lhes: Quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. E assim, com o julgamento ainda queimando em sua alma, Gideão seguiu os reis inimigos com fé inabalável, porque sabia que o mesmo Deus que confundiu o acampamento com trombetas e cântaros seria fiel em entregar em suas mãos os reis que ainda permaneciam. À medida que avançavam, a memória do lagar onde Zebe caiu permaneceu viva em seus corações, como um sinal de que nenhuma arrogância ficaria sem ser contestada. O eco das trombetas ainda ressoava entre as colinas, como um arauto, lembrando que quando Deus sopra, nem príncipes nem reis podem se esconder de sua voz. E quando os campos de Israel começaram a sentir o ar fresco da vitória, após tantos anos de opressão, e o nome de Jeová foi novamente pronunciado com tremor e reverência nos lábios do povo, os remanescentes do exército midianita, juntamente com os 2 reis, Seba e Zalmuna, fugiram em desordem para o leste, atravessando o Jordão através dos estreitos desfiladeiros que conduziam ao deserto, buscando refúgio além das fronteiras do alcance de Israel. Mas eles não sabiam que o julgamento de Deus não conhece limites, nem se detém diante do esgotamento de seus servos. Para Gideão, com os 300 homens que permaneceram com ele desde a noite das tochas e dos vasos quebrados, ele também atravessou o Jordão, embora estivessem exaustos, sedentos e sem provisões. Quando chegou à cidade de Sucote, pediu aos líderes pão para o povo, dizendo: Dai, peço-vos pão ao povo que me segue, porque estão cansados, e eu estou perseguindo Seba e Zalmuna, reis de Midian. Mas os chefes de Sucote, endurecidos em seus corações, responderam com desprezo: Eles já estão em suas mãos, Seba e Zalmuna, para que possamos dar pão ao seu exército. E essa rejeição não foi apenas em relação a um homem, mas contra a obra de Deus no meio do seu povo. Gideão lhes disse: Quando o Senhor entregar Seba e Zalmuna em minhas mãos, eu os castigarei, e rasgarei a carne com espinhos do deserto e com cardos. Subindo dali, ele foi até Peniel e falou-lhes da mesma maneira. Lá, também foi recebido com descrença e desdém. E disse: Quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. E sem permitir que a ofensa do seu próprio povo interrompesse sua missão, ele continuou sua marcha com os seus homens, seguindo os vestígios dos midianitas fugitivos na terra seca a leste. E ao avançarem para Carcor, encontraram Seba e Zalmuna com seu exército de cerca de 15.000 homens, remanescentes do acampamento original que havia escapado do massacre anterior, pois 120.000 homens caíram pela espada. E Gideão subiu por meio daqueles que moram em tendas a leste de Nova e Jobeia e atacaram o acampamento quando o exército inimigo não estava preparado. E o Senhor entregou Seba e Zalmuna em suas mãos, e ele os capturou vivos, desfazendo todo o acampamento. Quando Gideão voltou da batalha, ao amanhecer, capturou um jovem de Sucote e o interrogou. Ele escreveu os nomes dos 77 chefes e anciãos de Sucote. E entrando na cidade, mostrou aos homens a quem ele havia pedido pão e que o haviam recusado. Gideão
Tomou espinhos do deserto e cardos, e com eles puniu os homens de Sucote, conforme sua palavra. E foi até Peniel, onde derrubou a torre da cidade e matou os homens que resistiram, pois não era hora de mornidão, quando o julgamento do Senhor estava em execução. Gideão disse a Seba e Zalmuna: quais eram os homens que mataste em Tabor? Eles responderam: como você, assim eles eram. Cada um parecia filho de um rei. Gideão disse: meus irmãos eram filhos da minha mãe. Vive o Senhor, se os tivesses deixado viver, eu não os teria matado. E disse ao seu primogênito: levanta-te e mata-os. Mas o jovem não puxou a espada, porque tinha medo, pois era apenas um menino. Então Seba e Zalmuna disseram: levanta-te e mata-nos, pois o homem é como o seu poder. Gideão então se levantou, matou-os e tomou os ornamentos lunares que estavam nos pescoços dos camelos. Quando Gideão retornou à terra, os homens de Israel disseram: domina sobre nós, tu e teu filho, e também o filho do teu filho, pois nos livraste das mãos dos midianitas. Mas Gideão respondeu: eu não serei senhor sobre vocês, nem meu filho o será. Jeová será o seu senhor. Ele pediu-lhes os brincos de ouro que cada um havia tirado do saque, pois eram muitos, já que os midianitas eram ismaelitas e usavam brincos de ouro. Com eles, Gideão fez um éfote e o colocou em sua cidade de Ofra, e todos Israel se prostituíram ali após ele, e se tornou uma pedra de tropeço para Gideão e sua família. Assim, Midian foi subjugado diante dos filhos de Israel e não levantou mais a cabeça. A terra teve paz por 40 anos, nos dias de Gideão. E em tudo isso, a lembrança da fuga pelo Jordão permaneceu marcada como a linha que separa o poder humano da soberania divina. Pois nenhum príncipe, nem Zebu, nem Oreb, nenhum rei como Seba ou Zalmuna poderia escapar do julgamento decretado pelo Todo-Poderoso, e cada passo que davam era contado, cada palavra registrada, cada ato pesado no equilíbrio de Deus. O Jordão, que testemunhou a travessia do desespero, também foi testemunha da perseguição da justiça, pois o Senhor não esquece. E quando o povo de Deus clama, ele desce com braço poderoso e não para até que a memória do opressor seja reduzida a pó. E embora Israel rapidamente tenha esquecido e retornado à queda, a história desse julgamento foi escrita nos corações daqueles que viram Zebu cair no lagar e entenderam que o Deus de Abraão não dorme, nem se enfraquece, nem cede sua glória a outrem. Enquanto os vales de Israel começavam a florescer novamente sob a sombra da paz que o braço do Altíssimo espalhara sobre seu povo, a lembrança do sonho contado na noite anterior ainda ressoava entre os homens. O sonho, simples, falava de um pão de cevada rolando colina abaixo, até o acampamento de Midian e derrubando a tenda com violência. Muitos se perguntaram por que não era um sonho de lanças ou exércitos celestiais, mas de um simples pão de cevada. O mistério dessa visão não foi esquecido, pois o pão era a figura do humilde, do desprezado, daquilo que não é considerado digno de produzir medo nos poderosos. A cevada não era o grão dos reis, mas o alimento dos pobres. E, no entanto, esse pão foi usado pelo Eterno para revelar que seu julgamento não viria com glória humana ou força aparente, mas com a mão de um homem simples que debulhava trigo no lagar e que fora chamado em meio ao medo. E o sonho foi uma profecia fiel, pois Sebe, Oreb, Seba e Zalmuna, todos os príncipes e reis de Midian, caíram por mãos que não empunhavam espadas antes, mas trombetas, cântaros e tochas. E assim se cumpriu, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, e as coisas fracas deste mundo para envergonhar os fortes. Não foi por acaso que, na interpretação do sonho, foi claramente afirmado que o pão representava a espada de Gideão, porque aquele que era considerado sem força ou linhagem foi feito instrumento do julgamento de Deus. E aqueles que viviam em tendas decoradas com ouro e cujos camelos eram tão numerosos quanto a areia do mar,
foram lançados como palha diante do vento. E assim, o sonho de um midianita contado a outro durante a noite tornou-se uma sentença selada no céu. Porque Jeová havia falado, e ninguém poderia revogar seu decreto. E ainda assim, depois que o barulho da batalha cessou e os homens de Israel retornaram à sua herança, o sonho do pão de cevada continuou a ser contado entre as gerações, como um sinal de que não há palavra pequena quando se trata do céu, nem visão sem propósito quando é dada pelo Espírito do Senhor. Entre os anciãos nos portões e entre os jovens que cresceram sob as oliveiras em paz, essa história se repetiu como testemunho de como os orgulhosos príncipes midianitas, entre eles Zebu, que se gloriavam em suas vitórias e humilhavam o povo de Deus, foram reduzidos ao silêncio eterno pelo julgamento de um Deus que não compartilha sua glória. E muitos diziam entre si que, se o pão rolasse para dentro da tenda de Midian, era porque o próprio Jeová empurrava aquele pão. E se ele derrubou a tenda, não foi por causa do seu peso, mas pelo julgamento que a acompanhava. A imagem do lagar, manchada com o sangue de Sebe, permaneceu viva na memória do povo, como o lugar onde os humildes venceram os orgulhosos e o oculto foi exaltado. Pois assim faz o Senhor. Ele coloca sua palavra nos sonhos de seus inimigos e levanta os seus das cinzas, derrubando os poderosos no dia nomeado. E com o passar dos anos, o nome de Gideão foi repetido nas tribos como o libertador que rejeitou a realeza para afirmar que Jeová é o único rei. Muitos olharam para o leste, onde antes ficavam os templos e caravanas midianitas, e se lembraram de que não há inimigo tão numeroso que possa resistir ao Deus de Israel, nem príncipe tão alto que não possa ser julgado. Nos louvores das mulheres que dançavam com pandeiros, nos cânticos dos levitas no tabernáculo e no sussurro dos pastores que andavam com seus rebanhos pelas veredas antigas, naquela noite, naquela visão, naquele pão que não era apenas comida, mas uma espada, e aquele sonho que não era apenas uma imagem, mas uma espada afiada que precedia o julgamento, Israel aprendeu que os sonhos dados por Deus não são vazios, nem suas interpretações casuais. Cada um tem seu tempo e sua realização é certamente garantida, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se ele disse que o opressor será derrubado, assim será. E se ele mostrou seu julgamento em uma visão, também trará sua mão na realidade. E mesmo que os midianitas não se levantassem novamente, o povo sabia que o verdadeiro inimigo era a desobediência, e que se eles se afastassem do Senhor novamente, sua paz também seria levada embora. Por isso, os sábios disseram aos seus filhos: cuidado para não se esquecerem de Deus, que os libertou com pão de cevada e com trombetas, porque ele não muda. E assim, entre a memória dos sinais e os testemunhos do julgamento de Seba, foi escrita nos corações de Israel uma lição mais profunda do que a vitória: que Deus pode usar o pequeno para envergonhar o grande, que ele pode falar até em sonhos ao coração mais endurecido, e que não há tenda, por mais luxuosa que seja, nem príncipe, por mais temido que se acredite, que possa resistir ao pão que Jeová desenrola quando quer destruir. E é por isso que o povo não se esqueceu. Sempre que o pão era partido em tempos de escassez, lembravam-se de que a cevada, outrora usada para anunciar a queda de um império, mostrava que Deus, em sua sabedoria, esconde seu poder naquilo que o mundo despreza e revela sua glória, não em torres ou tronos, mas no cumprimento silencioso e exato de cada palavra que sai de sua boca. E foi depois que os cântaros foram quebrados e as trombetas soaram na noite, e os príncipes Seba e Oreb caíram sob o julgamento de Jeová, no lagar e na rocha, onde seus nomes foram escritos no pó e não na memória eterna, que Gideão
inflamado por justiça divina e guiado não pela sede de vingança, mas pela fidelidade ao comando do Todo-Poderoso, atravessou o Jordão com seus 300 homens. Eles não eram muitos nem fortes, mas eram suficientes para que a glória fosse de Deus e não do homem. E embora estivessem exaustos, seu espírito não se apagou, pois ardia em eles o fogo daquele que havia dito: Eu estarei com você, e você derrotará os midianitas como um só homem. E enquanto perseguiam os reis de Sabá e Zalmuna, o último dos midianitas, aquela aliança profana que oprimiu Israel por 7 anos, chegou à cidade de Sucote. Gideão se aproximou de seus principais, não com ameaças, mas com súplicas, dizendo: Dai, peço-vos pão ao povo que me segue, porque está cansado, e eu estou perseguindo Seba e Zalmuna, reis de Midian. Mas os homens de Sucote, temendo mais aos homens do que a Deus, responderam com zombaria: Agora eles estão em suas mãos, Seba e Zalmuna, para que possamos dar pão ao seu exército? E esse desprezo não foi apenas contra Gideão, mas contra a obra de Jeová, pois aquele que zomba do mensageiro despreza o que o enviou. Gideão, sem levantar a voz com raiva, mas com a solenidade de alguém que conhece o caráter de Deus, respondeu: Quando o Senhor já tiver libertado Seba e Zalmuna nas minhas mãos, rasgarei sua carne com espinhos e cardos do deserto. Ele deixou seu casaco para trás, sem argumentar, pois aquele que viu a glória de Deus não cessa de contender com homens carnais. E subiu a Peniel, a cidade fortificada, na esperança de encontrar compaixão ou, pelo menos, hospitalidade lá. Mas os homens de Peniel responderam como os de Sucote, e a sua resposta endurecida mostrou que, embora Israel tivesse visto a libertação, nem todos haviam entendido sua origem. Gideão disse: Quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. E assim ele continuou, não com ressentimento humano, mas com a convicção de que quem despreza o mensageiro de Deus, despreza a rocha da sua salvação. Ele finalmente encontrou Seba e Zalmuna em Carcor, com seu exército reduzido a 15. Deles é 0 homens, remanescentes dos 135.000. Ele os atacou de surpresa, derrotando-os e capturando os 2 reis. Quando voltou da batalha, antes do amanhecer, Gideão foi a Sucote, não para se vangloriar, mas para cumprir o que havia prometido. Ele tomou os principais e anciãos da cidade, 77 homens, e os açoitou com espinhos do deserto e com cardos, não como vingança, mas como um sinal para todo Israel de que a tibieza para com a ordem divina é uma afronta e não será ignorada pelo céu. E então foi até Peniel, derrubou a torre da cidade e matou os homens que lhe resistiram, não por ódio, mas por ciúmes de Jeová, porque é impossível levantar o trono da justiça se a torre da incredulidade for deixada de pé. Depois disso, ele trouxe Seba e Zalmuna diante de si e perguntou-lhes: Que homens foram aqueles que matastes em Tabor? Eles responderam: Como você, assim eram eles. Cada um parecia filho de um rei. Gideão disse: Eles eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Vive o Senhor, se os tivesses deixado viver, eu não os teria matado. E disse ao seu filho Jeter: Levante-se e mate-os. Mas o jovem não puxou a espada, pois ainda era uma criança e estava com medo. Então Seba e Zalmuna disseram: Levante-se e mate-nos, pois o homem é como a sua coragem. E Gideão se levantou e os matou, assim eliminando o último vestígio daquela aliança de reis que se levantaram contra o povo de Deus. Ele pegou os enfeites lunares que estavam pendurados nos pescoços dos camelos, símbolos do orgulho que Jeová derruba. E quando tudo isso foi visto por Israel, os homens se aproximaram de Gideão e disseram: Domine sobre nós, você e seu filho, e o filho do seu filho, pois nos livraste das mãos dos midianitas. Mas Gideão respondeu: Não serei senhor sobre vocês, nem meu filho. Jeová será o seu mestre.
Ele pediu então que trouxessem os vasos de ouro do despojo para fazer um éfote, o qual ele colocou como um memorial. E embora ele tivesse feito isso com boas intenções, o coração do povo se desviou dele, e o objeto se tornou uma pedra de tropeço, pois a glória que pertence a Jeová não pode ser retida nas mãos humanas. Assim, a terra teve descanso por 40 anos, mas o coração de Israel não permaneceu firme. E embora o julgamento tivesse caído sobre Seba, Oreb, Sabá e Zalmuna, e os nomes daqueles que desprezaram os servos de Deus fossem conhecidos, também foi plantado um aviso para cada geração. Não basta ver a mão de Deus na batalha se ela for esquecida nos dias de paz. Aqueles que negam pão aos que marcham com a palavra do Altíssimo não são menos culpados do que aqueles que levantam a espada contra eles. E assim, não apenas a vitória sobre os inimigos, mas também o julgamento sobre Sucote e Peniel permaneceu vivo na história de Israel, pois Jeová não faz acepção de pessoas. Tanto o estrangeiro como o filho de Jacó devem tremer diante de sua palavra. E embora os reis tivessem caído, o verdadeiro inimigo permaneceu, a indiferença do coração que não mais treme ao nome do Senhor. E aconteceu que, quando cessou a confusão do acampamento midianita e a poeira do vale de Jetreel ainda não havia assentado completamente, e enquanto a lembrança do estrondo das trombetas e o brilho das tochas ainda pulsava como um eco entre as tribos, o Espírito de Jeová continuava a se mover com zelo entre os libertadores de Israel. Pois embora os príncipes Oreb e Seba já tivessem sido entregues e seu sangue derramado como testemunho da justiça divina, a sentença sobre os reis Seba e Zalmuna ainda estava por ser executada. Então, os homens de Efraim, zelosos pela glória do Senhor e desejosos de participar da vitória, desceram rapidamente para tomar os vales do Jordão antes que os fugitivos pudessem atravessar. Ali, nas passagens estreitas do rio, eles se esconderam entre pedras e arbustos, não com armas tremendo, mas com a convicção de que Jeová estava com eles. Quando os remanescentes do exército midianita, liderados por Seba e Zalmuna, tentaram atravessar para salvar suas vidas e recuaram para o deserto, os homens de Efraim saíram ao seu encontro como um relâmpago saindo de uma rocha. Ali, o primeiro dos príncipes fugitivos, Oreb, foi capturado e executado ao lado da rocha, que mais tarde levaria seu nome como uma marca perpétua de sua queda. O outro, Zalmuna, mais tarde chegou a um lago distante do rio. Sua vida também foi exigida, e seu sangue foi derramado onde o trigo dos israelitas havia sido escondido, como se o Todo-Poderoso tivesse feito de todo lugar de humilhação um altar de justiça. A rocha onde Oreb caiu não foi um acaso ou um acidente de batalha, mas um lugar designado do céu, pois ali Jeová mostrou que, embora o inimigo fuja, ele não escapará. E embora seu pé toque o limiar de outra terra, o julgamento de Deus o alcançará onde quer que esteja. E nessa emboscada silenciosa, executada não por ambição humana, mas pela obediência ao chamado profético, Israel não só conquistou pela espada, mas também confirmou sua aliança com o Senhor. E os homens de Efraim, que estavam com ciúmes por não terem sido chamados desde o princípio, agora se viam incluídos pelo favor do céu na consumação da vitória. Quando as cabeças de Seba e Zalmuna foram trazidas a Gideão, do outro lado do Jordão, eles não o fizeram com ostentação, mas como aqueles que compreendem que a glória pertence somente a Jeová. Gideão não os recebeu como alguém que distribui troféus, mas como alguém que reconhece o cumprimento de uma sentença divina, que não cessa até que o julgamento esteja completo. E embora a emboscada na rocha do julgamento tenha sido breve em sua execução, seu eco foi profundo e duradouro, porque o temor do Senhor se espalhou por toda a região. Os povos vizinhos começaram a dizer entre si: verdadeiramente o Deus de Israel luta por eles. Os anciãos começaram a instruir os jovens, dizendo: lembrem-se da rocha de Oreb
e do lagar de Zeibe, pois ali caíram, não por causa de Israel, mas por causa do santo que habita no meio deles. Não foi o braço do homem, mas a espada do Espírito que derrubou os príncipes que estavam no alto com orgulho. E assim foi que as pedras que outrora serviram de esconderijo para os filhos de Jacó se tornaram testemunhas do julgamento de Deus. A poeira que cobria os corpos dos fugitivos se misturou com a terra de Israel, como um sinal de que todo inimigo que tocar a herança sagrada, sem temor de Jeová, será reduzido a nada. Assim se fechou o ciclo da perseguição aos príncipes. Mas o coração de Gideão não parou, porque sabia que até que Seba e Zalmuna também fossem julgados, a obediência não seria completa. E quando os homens retornaram com os troféus da emboscada, e as mães começaram a cantar cânticos de louvor nas aldeias, e as pedras ainda estavam quentes do sol que se pôs e testemunhou a queda dos soberbos, a história caminhava inexoravelmente para o seu clímax. O julgamento de Deus não é parcial, nem se detém diante do cansaço. A rocha onde Oreb caiu ainda olhava silenciosamente para o leste, lembrando ao povo que não deveria confiar na vitória alcançada, mas na lealdade que ainda lhe restava. Pois o Deus que começou a obra não a deixará inacabada, e o Deus que derrubou os príncipes não a interromperá até que os reis também caiam sob a mesma justiça que não muda nem enfraquece. Então Gideão levantou o olhar em direção ao horizonte. Embora suas mãos estivessem marcadas pela batalha e seus pés cobertos pela poeira da estrada, seu espírito ainda estava aceso, porque ele não havia sido chamado para uma vitória incompleta. A voz que o havia alcançado no lagar continuava a guiá-lo em direção ao local onde também seria colocada a coroa dos reis midianitas, aos pés do Santo de Israel. Foi quando a noite terminou de engolir o orgulho dos príncipes inimigos e os homens de Efraim desceram como uma sombra sobre os vales do Jordão, que o julgamento de Deus, que não dorme nem se enfraquece, estendeu o braço sobre o segundo dos chefes midianitas. Assim como Oreb, ele foi executado na rocha que levaria seu nome como um lembrete do castigo divino. E o outro, cuja face durante anos causou terror nos campos saqueados de Israel, foi atingido pela espada, não em batalha aberta, mas no lugar onde ele próprio havia escolhido para se gabar de seu domínio, um lagar no meio de uma vinha que levava seu nome. E não foi por acaso que o Todo-Poderoso permitiu que o sangue do opressor se misturasse com o vinho no lugar da colheita. Pois a vinha de Seiv, plantada em terra roubada, regada com lágrimas de oprimidos e desfrutada com orgulho por lábios que nunca honraram o Deus verdadeiro, tornou-se um altar de julgamento. E o lagar que serviu para pisar os frutos da terra agora recebeu os últimos suspiros daquele que se levantou contra o povo da aliança. Os homens que executaram a sentença não sabiam que estavam cumprindo uma cena escrita nos céus, porque o julgamento de Jeová não precisa de sinos ou coroas, apenas de um lugar, um tempo e uma taça que foram preenchidos com anos de injustiça. E naquele instante, quando a espada caiu sobre o pescoço de Seiv e sua vida jorrou como vinho maduro, a terra parecia exalar a dor de gerações, e a vinha que ele havia decorado para seu descanso se tornou uma testemunha silenciosa de sua queda. E as árvores não aplaudiram, nem os pássaros cantaram, porque aquele dia era um dia santo de execução. E na voz daqueles que o perseguiam não havia grito de vingança, mas obediência solene. Eles pegaram sua cabeça e a trouxeram para Gideão, que ainda estava atravessando o rio com zelo queimando em seus olhos. Quando ele a viu, não proferiu palavras humanas, mas seu silêncio era a voz do céu, lembrando-nos de que o Todo-Poderoso não se deixa escarnecer e que tudo o que o homem semear, isso também ceifará.
A vinha de Seive permaneceu, não como uma herança para seus filhos, nem como um símbolo de abundância, mas como uma lembrança de que Jeová não tolera a arrogância e que o julgamento começa no momento em que o opressor esquece que o fôlego que ele tem, Deus soprou em suas narinas. E os homens de Efraim retornaram, cruzando o Jordão com a cabeça de Si e a de Oreb, e as colocaram diante de Gideão como um testemunho vivo de que quando Deus levanta um homem para executar sua justiça, nada pode deter sua mão. Nem os números dos inimigos, nem as alianças que eles fazem, nem as cidades fortificadas que reivindicam para abrigar sua culpa. Gideão não buscou glória para si mesmo, nem construiu um trono, mas continuou seu caminho para a execução completa do julgamento. Pois Seba e Zalmuna ainda estavam vivos, e não haveria paz enquanto a obra não fosse completa. E embora as multidões começassem a reconhecer nele uma liderança que não haviam visto em gerações, e muitos já o vissem como rei, seu coração permanecia amarrado ao altar onde vira fogo descer sobre a rocha. Ele sabia que o verdadeiro rei era Jeová, e que a vinha onde Seba caiu não foi uma vitória de um homem, mas uma demonstração da fidelidade de Deus, que ouve o clamor de seu povo. Os anciãos de Israel começaram a contar aos seus filhos a história de como aqueles que habitavam em tendas douradas foram reduzidos ao silêncio, e como o julgamento não veio na forma de um relâmpago do céu, mas na forma de um jovem que certa vez debulhou trigo em um lagar escondido. A ironia de que o lagar, um lugar de opressão para um, se tornou um lugar de julgamento para outro, foi escrita como um sinal na memória das tribos. Pois Deus exalta o humilde e derruba os orgulhosos. E o sangue de Saive na vinha não foi absorvido pela terra como algo escondido, mas clamava por justiça. Cada passo dado pelo povo depois daquele dia foi acompanhado pelo aviso que emanava daquela vinha silenciosa. Dizia-se entre as tribos que não há lugar tão secreto, nenhum nome tão grande, nenhuma riqueza tão vasta que possa proteger os ímpios no dia em que Jeová lhes pedirá contas. Não há traço de orgulho que não será visitado pela espada quando sua taça estiver cheia. E assim, a terra descansou por um breve momento, não porque a guerra teria terminado, mas porque o rosto da justiça se manifestou em toda a sua força. O vento, que antes trazia o som dos camelos inimigos, agora carregava a memória da vinha de Seive, onde não se ouviu mais o canto dos escravos, nem o som da colheita, mas o silêncio do julgamento eterno. E Gideão, ainda sem descanso, ergueu o rosto em direção ao horizonte, porque sabia que enquanto Seba e Zalmuna respirassem, a palavra do Senhor ainda não havia terminado. E foi depois que a vinha de Seive foi manchada com o sangue dos reis, marcada como um sinal entre as gerações de Israel, que Gideão não permaneceu em seu caminho. Pois embora os príncipes Oreb e Seba caíram, e o povo cantou louvores, e as mães saíram novamente sem medo para as estradas, Seba e Zalmuna ainda estavam vivos, os dois reis de Midian. E enquanto eles respiravam, o julgamento do céu não estava completo. E assim Gideão, com seus 300 homens exaustos, mas firmes, atravessou o Jordão para o leste. Em sua passagem, ele não buscou vingança, mas realização, porque sabia que, quando Jeová começa uma obra, ele não a deixa inacabada. Foi enquanto ele perseguia os reis fugitivos que chegou primeiro a Sucote, onde os líderes daquela cidade, temendo mais o homem do que a Deus, se recusaram a dar pão ao exército do Altíssimo. E Gideão, com a autoridade do céu e não dos homens, puniu os anciãos de Sucote com espinhos do deserto e com cardos. Seu julgamento foi justo, pois desprezaram o servo de Deus e zombaram do braço que os libertou. Então ele chegou a Peniel, cuja torre havia sido sua fortaleza na descrença. Ali também executou a sentença, derrubando a torre como um aviso a todo Israel,
pois não há lugar seguro para aqueles que rejeitam a obra de Jeová, mesmo dentro de sua própria terra. E assim, sem parar, ele continuou seu caminho até encontrar os exércitos restantes de Midian, que estavam acampados com seus reis em Carcor, e havia cerca de 15.000 homens, remanescentes dos 135.000 que caíram sob a mão do Altíssimo. E Gideão subiu pelo caminho dos que habitam em tendas, ao oriente de Nova Iogbeia, e atacou o acampamento quando menos esperavam. O exército estava disperso, e os 2 reis foram capturados vivos. E quando Gideão os capturou, ele voltou pelo caminho do julgamento, não com orgulho, mas com a convicção de quem foi enviado. Ao retornar a Sucote, ele pegou um jovem da cidade e o fez escrever os nomes dos 77 principais que resistiram e os trouxe perante ele como testemunhas do castigo divino. Pois aquele que nega sustento ao servo de Jeová, nega a sua aliança. Gideão não esqueceu o que lhe foi dito pelo anjo sob o carvalho. Eu estarei com você e ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E vendo cada palavra cumprida, seu espírito se fortaleceu não só na vitória, mas na fidelidade de Deus. Então ele trouxe Seba e Zalmuna diante dele, não para exibição, mas para confrontá-los com a verdade. E ele lhes perguntou: quem eram aqueles homens que mataram em Tabor? Eles responderam: como você. Eram filhos de reis. E Gideão disse: eles eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesses deixado viver, eu não os teria matado. E chamou seu filho Éter e disse: levante-se e mate-os. Mas o jovem não fez isso, porque estava com medo, pois era um menino. Então Seba e Zalmuna disseram: levante-se e mate-nos, pois como um homem é, tal é sua coragem. E Gideão se levantou e os matou, e tomou os ornamentos da lua que estavam nos pescoços dos camelos. Assim, os reis caíram, não em tronos nem no altar, mas no chão, com o rosto coberto de pó. Pois aquele que se levanta contra o Altíssimo acabará prostrado sem glória, e aquele que derramou sangue será chamado a prestar contas. E naquele momento, o ciclo do julgamento foi completado, e o céu ficou em silêncio, como alguém que falou e foi ouvido. E Gideão, tendo obedecido sem se desviar, voltou para sua terra. Os homens de Israel se reuniram ao redor dele